Poder sentar, queridos? Graça e paz. Que o Senhor continue nos visitando para a glória dele mesmo. Eu louvo a Deus. Neste domingo, é o primeiro domingo de maio. Alguém pode pensar assim, já, né? Primeiro domingo de maio. E nós estamos hoje retornando com o culto das 19h30. Com isso, nós estamos tendo a oportunidade de poder rever mais irmãos. Eu já vejo alguns aqui nesse horário que há um tempo eu não via. Isso me alegra muito. Eu louvo a Deus por isso. E eu tenho certeza que às 19h30 também poderemos ver outros irmãos que também já há algum tempo não víamos. Lembrando que nós preferimos aumentar um horário de culto do que aumentar o número de lugares. Nosso entendimento é que o número menor de pessoas, nesse momento, é uma atitude de maior cuidado. E por isso, então, nós aumentamos um horário e não o número de lugares. Pedimos a vocês que continuem rogando a bênção de Deus sobre a nossa vida, a nossa igreja, para que Ele continue, de fato, operando em nós com esse amor maravilhoso que nós acabamos de cantar. Vamos abrir o texto sagrado? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Nós iniciaremos hoje uma nova série de mensagens para os cultos dos domingos à noite. Nessa série de mensagens nós vamos falar sobre a família. E a nossa afirmação ao longo deste mês e por meio das passagens bíblicas que nós estudaremos, nós veremos as implicações dessa afirmação para a nossa vida. A nossa afirmação é a seguinte, é uma afirmação simples, que parece óbvia, mas que tem sido negada em alguns círculos por aí. A nossa afirmação é: a família é um projeto de Deus. Só isso. Então, ao longo de todo o mês de maio, nos cultos da noite, nós falaremos a respeito deste tema. Família, um projeto de Deus. Hoje, na passagem bíblica de Gênesis, nós vamos olhar a instituição da família. No próximo domingo nós vamos falar sobre o relacionamento conjugal. Depois nós falaremos sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Depois nós falaremos sobre o relacionamento dos filhos com os pais. E no último domingo do mês nós vamos falar da esperança que há para as famílias. Cristo Jesus, a esperança para as famílias. Então esses serão os temas que nós vamos estudar a partir de hoje, neste mês de maio. E eu peço a você que ore pela vida dos pastores que terão a responsabilidade de pregar a respeito deste tema, para que Deus nos capacite na exposição da palavra. Texto de Gênesis, no capítulo de número 1, nós leremos do verso 26 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. Antes de ler, permita dizer o seguinte para vocês: não tem como nós explorarmos todos os aspectos presentes nessa passagem. Não dá. Nós ficaríamos aqui em uma série somente em Gênesis capítulo de número 1. Existe uma riqueza enorme de informações nesse capítulo aqui, no primeiro capítulo da Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo de número 1. Mas isso, de maneira alguma, minimiza o valor da mensagem que nós estudaremos. Nós observaremos nestes versos os aspectos que apontam para a realidade familiar. Então, se por um lado nós não vamos estudar tudo que envolve a passagem, por outro lado nós vamos, de maneira específica, estudar os aspectos que apontam para a família. Os aspectos que apontam para a família. Bom, você sabe que Moisés é o autor do Pentateuco. E quando Moisés entregou esse texto ao povo, o povo deveria não somente conhecer a história da criação,
O povo deveria conhecer não somente a realidade da queda, o povo deveria conhecer não somente a promessa da redenção dada por Deus, cumprida em Cristo, mas o povo também deveria entender que Israel, a nação escolhida do Senhor no Antigo Testamento, deveria viver de tal modo que servisse como luz para as nações. Então Moisés entrega o texto para o povo de Israel, a fim de que o povo de Israel conheça a criação, a queda, a redenção, mas viva de um modo em que as nações à sua volta olhem para Israel e saiba, esse povo de fato é diferente. Isso aqui já nos chama a atenção, porque quando nós falamos das famílias hoje, nós queremos entender que as famílias precisam desse reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas, que a queda prejudicou o relacionamento das famílias com o Senhor, mas que há redenção para as famílias em Cristo Jesus. Por favor, me acompanhe na leitura do texto sagrado, Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bom, quando nós falamos sobre uma mensagem, uma série de mensagens sobre família, uma pergunta que deve vir à nossa mente, e se não veio a sua, eu quero provocar nesse instante para que venha, é a seguinte: nós falaremos sobre família debaixo de qual perspectiva? Qual será a nossa visão para descrever a família? É fato que nós não partiremos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, daquilo que os homens, com os seus diferentes ramos filosóficos e ideológicos, definem. Contudo, nós partiremos daquela que nós chamaremos de norma fundamental da vida, que é a própria Escritura Sagrada. A Bíblia é a nossa fonte de informação, porque ela descreve como a família foi criada, como ela foi afetada pela realidade do pecado e o que ela deve ser quando alcançada pela graça de Deus em Cristo Jesus. É importante que você e eu nos lembremos agora que a Bíblia, durante toda a sua narrativa, ela lida com famílias. A Escritura Sagrada lida com famílias. Então nós vemos isso aqui em Gênesis, no capítulo de número 1. Nós temos aqui a primeira instituição divina, a familiar. E quando nós vamos avançando, nós vamos ver a realidade do contexto dessa família. Adão,
Eva, os seus filhos, e aí no contexto familiar nós temos a realidade do primeiro homicídio. Mais à frente nós encontramos Noé com a sua família, depois Abraão, Isaac, Jacó, Moisés também com a sua família. E Moisés serve ao Senhor ao lado de seus irmãos, família. E assim nós vamos vendo ao longo de todo o texto sagrado. Quando você se depara com o Novo Testamento, e o Senhor Jesus, então, ele é enviado pelo Pai para adentrar a história da humanidade, ele o faz isso em um contexto familiar. Nós temos ali a realidade de José, de Maria e um núcleo familiar. Portanto, a Escritura, ela lida com família durante todo o tempo. E veja que curioso. A Bíblia, ela não simplesmente narra as histórias das famílias, mas ela deixa transparente para o leitor aquilo que aconteceu às famílias, sejam os bons exemplos ou os maus exemplos. A Bíblia faz questão de deixar isso claro, e é importante vermos isso, né? Situações desagradáveis em ambientes familiares no contexto bíblico. Por exemplo, olha que situação desagradável acontece na casa de Jacó. Um pai que tem muitos filhos, mas tem uma predileção por um, a ponto dos outros saberem. Que coisa terrível. Quantos filhos hoje não sofrem porque acham que o pai ou a mãe gosta mais do filho A, do filho B. Lá em casa seria ainda do filho C. Não D não, né? São 4. É um olhando para os outros 3. Veja como isso está presente nas páginas da Escritura Sagrada. E a Bíblia não esconde. Ela não esconde. Ela mostra as famílias nos seus cenários de conquistas, mas também em seus cenários de fracasso, de derrota. Mostra a família colhendo frutos de alegria, mas faz questão também de mostrar páginas de famílias que choraram. A Bíblia lida com famílias e não se cala. Mas ao estudarmos sobre famílias partindo da Escritura Sagrada, nós não vamos procurar definir família pelas terminologias dadas pelos homens. Ou seja, é possível que você esteja acostumado com os termos família tradicional, família moderna, família alternativa e família etc. Por aí vai. Nós não vamos partir de nenhuma pré-definição estabelecida pelos homens no que diz respeito a estes termos. Por quê? Porque estes termos estão carregados de preconceitos, de variações e de deturpações interpretativas que podem nos prejudicar enquanto estivermos aqui ao longo do mês estudando sobre família. Portanto, nós não vamos fazer isso. O nosso caminho será trilhado por aquilo que a Escritura fala, por aquilo que a Escritura apresenta. E neste ponto, meu irmão, minha irmã, o nosso compromisso será falar o que a Bíblia diz, independentemente de se você, que nos acompanha nesse instante, pela transmissão ou que está aqui, goste ou não goste, nós vamos falar o que a Bíblia ensina. Veja, eu quero ainda dizer algo de modo muito claro para você e também objetivo. Os seus lábios, eles pronunciarão uma definição de família que aponta para o livro que fundamenta a sua fé. Eu vou repetir. Os seus lábios pronunciarão uma definição de família que aponta para o livro que fundamenta a sua fé. Se não é a voz de Deus na Escritura Sagrada, poderá ser a voz do seu coração, poderá ser a voz das filosofias humanas, poderá ser a voz das narrativas ideológicas, poderá ser a voz dos embates políticos, poderá ser qualquer uma outra fonte, e essa fonte representará o livro que fundamenta a sua fé. Você acredita naquela fonte e por isso define família segundo o parecer daquela fonte. Portanto, eu repito, os seus lábios
pronunciarão uma definição de família que aponta para o livro que fundamenta a sua fé. A minha sincera oração é que os seus lábios pronunciem uma definição de família que aponte para esse livro sagrado, que é a palavra de Deus. Mas por que falar sobre família? Por que falar sobre família? Meus queridos, nós não precisamos gastar muito tempo para dizer que a família, como uma instituição divina, tem sofrido terríveis ataques. Os homens dos nossos dias procuram de maneira incansável destruir os alicerces e desprezar os valores bíblicos estabelecidos para a realidade da família. É por isso que o meu convite para você, em nome de Jesus, é que como igreja do Senhor, nós nos levantemos e brademos: a família é um projeto de Deus e nada, absolutamente nada, mudará isso. Olhando para o texto de Gênesis, então, agora, eu quero fazer com vocês aqui alguns apontamentos bíblicos sobre a família. Ainda que de maneira muito breve, eu quero fazer esses apontamentos com vocês. O primeiro apontamento que eu quero que você perceba, no verso 26, é que Deus, Ele é o idealizador da família. Note que eu estou falando ainda em termos primários, é o idealizador. Olhe para o verso 26, por favor. O texto bíblico diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, aqui nesse ponto, no verso 26, os répteis, os animais domésticos, as aves dos céus, os peixes do mar, todos eles já haviam sido criados pelo Senhor. Então, basta você ler do verso 1 ao verso 25 do capítulo 1, que você vai ver essa realidade de criação. Mas quando chega agora no verso 26, o texto sagrado diz assim, que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe uma discussão, e nós não vamos adentrar muito nessa discussão, queridos, porque levaria muito tempo e não convém, sobre o que significa exatamente esse façamos. Há 3 possibilidades que os estudiosos argumentam a respeito desta palavra. Alguns vão dizer que aqui existe um plural majestático. É como se alguém revestido de majestade, para apontar a sua própria majestade, estivesse expressando no plural aquilo que foi conjecturado em seu coração. Há outros que vão dizer que quando Deus fala façamos, Ele está se referindo aos anjos, aos seres espirituais que já haviam sido criados até aquele momento. Então é como se Deus estivesse falando com os anjos: vamos fazer os homens. Mas existe uma terceira interpretação, e eu confesso a vocês que é a que mais me agrada, é que Deus esteja falando consigo mesmo. É como se fosse aqui um concílio na pessoa de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E aí então há um consenso na pessoa da divindade, em uma decisão no Deus Trino, de fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que eu quero que você perceba aqui no verso 26 é que o homem ainda não havia sido criado de fato. Entretanto, há um conselho no ser de Deus, em uma decisão deliberada, diante da sabedoria do Eterno, de fazer o homem. De fazer o homem. E aqui, eu sinceramente creio que homem, no verso 26, esteja apontando não para o homem macho, masculino, mas para o gênero, a raça humana. Por isso eu vejo aqui o embrião da família. Agora, um pouco à frente, diz:
o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A decisão de Deus, então, esse projeto que nasce no coração de Deus, é de formar o homem segundo um modelo estabelecido nele mesmo. E quando diz conforme a imagem e semelhança, está falando de atributos que o homem possuiria por ter sido criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Alguns desses atributos para que a gente saiba. Então Deus dotou o homem de espiritualidade. Deus dotou o homem de intelectualidade. Deus dotou o homem da capacidade de sentir emoções. Deus dotou o homem de volição, vontade, desejo. E Deus dotou o homem de todas essas características para que o homem fosse um ser relacionável, a fim de que o homem se relacionasse com o Criador, mas a fim de que o homem também se relacionasse com o seu semelhante. E onde ia acontecer isso, num primeiro momento? Exatamente no núcleo familiar. Portanto, no verso 26, nós estamos olhando aqui para Deus como o idealizador da família. Agora, vá para o verso 27. E o segundo apontamento que nós queremos fazer é que Deus, ele não é somente o idealizador. Ele é, de fato, o criador da família. Ele é o criador da família. Veja o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu quero que você note aqui, nesse verso 27, a repetição da palavra criar. Criou Deus, ainda diz, a imagem de Deus o criou, e a última palavra do verso, os criou. Agora, aqui, nós estamos diante da obra literal da criação. É Deus executando o seu plano. Talvez não tenha ficado claro para você o primeiro ponto, quando eu afirmei que Deus foi o idealizador, e agora o segundo ponto, quando eu estou afirmando que Ele é o Criador. Eu quero dar uma ilustração para que você entenda, para que isso fique claro. Eu não sei você, mas eu tenho uma mente muito fértil e idealizo muitas coisas. Idealizo muitas coisas. Não sei se você também é assim. Ficar idealizando algumas coisas. Entretanto, existe em mim uma capacidade inquestionável e indiscutível de limitação, que eu não consigo executar todas as coisas que eu idealizo. Não sei você, eu não consigo. Em muitas situações me faltam condições, sabedoria, recursos e às vezes até mesmo apoio. O nosso coração, ele é tão pecaminoso, que a gente tende a lançar sobre o outro a não execução de um projeto idealizado. Se você tivesse me apoiado, com certeza teria dado certo. Então eu lanço sobre o outro a capacidade de não ter executado algo que eu idealizei. E isso acontece comigo porque, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, Deus me deu essa capacidade de idealizar. Como ser criado à imagem e semelhança de Deus, como homem, eu dependo dele e dependo também de outros, porque eu não sou autossuficiente para executar todas as minhas ideias. Então, do ponto de vista de Deus, ele não somente idealizou a família. No verso 27, nós estamos diante daquele que é autossuficiente, daquele que é todo-poderoso, daquele para o qual não existe limitações e impossibilidades. Ele não somente idealizou, no verso 27, ele executa o seu plano, ele cria. Ele cria. Ele é o Criador. Agora, eu quero que você observe esse núcleo familiar criado por Deus. Veja, a imagem e a semelhança estão aqui mencionadas, se bem que elas estão mencionadas pela palavra imagem tão somente. Veja que essa imagem está aplicada tanto sobre o homem quanto sobre a mulher. Então, não é somente o homem que é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também. Por isso os dois estão em pé de igualdade diante do Senhor.
Aqueles que não entendem muito bem isso, no próximo domingo, quando nós falarmos sobre o relacionamento conjugal, isso ficará ainda mais claro. Agora, o que eu quero que você veja nesse verso é o que é dito aqui, de modo claro e inequívoco. O texto diz que Deus criou Zacar e Deus criou o Niquibar. Zacar é o homem, Niquibar é a mulher. Homem e mulher. A construção familiar projetada por Deus envolve em sua esfera de núcleo homem e mulher. É o que nós temos aqui. Deus criou o homem e a mulher. Deus instituiu o casamento. Deus uniu homem e mulher em uma relação plena de comunhão. Do ponto de vista do verso 27, o casamento que dá base e start para a construção de uma família, ele preste atenção, do ponto de vista do verso 27, da palavra de Deus, o casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. É o que está aqui. E nós não podemos pregar outra coisa. Agora, o verso 28. Em terceiro lugar, veja que o Senhor não somente idealiza, Ele não somente cria. Em terceiro lugar, aqui no verso 28, nós vamos ver que Deus é o Senhor da família. O Senhor no sentido de ter posse sobre ela. A família pertence a Ele, é propriedade dEle. Eu quero que você veja isso no verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja aqui, olha esse direito de posse do Senhor. E é natural, se Ele é o Criador, Ele pode advogar para si o direito de posse da família. Ele tem o direito de legislar sobre a família, de determinar os papéis, de determinar as funções, de determinar os propósitos, porque a família pertence a Ele. E isso está aqui no verso 28. Note que uma das primeiras ações mencionadas no verso 28 diz assim: e Deus os abençoou. Abençoou quem? Homem e mulher. E tinha que ser homem e mulher, porque Ele abençoa e vai dar duas ordens específicas. A primeira delas é para encher a terra, é para multiplicar. É a bênção da procriação, que só é possível entre homem e mulher. Só é possível entre Zacar e Niquibar. Não tem como. E aí então o Senhor diz: sede fecundos, multiplicai-vos, espalhem-se pela terra. E aí diz ainda a segunda parte: sujeitai-a, dominai, ou seja, exerçam governo sobre ela. Sejam representantes legais de Deus na terra, em núcleos familiares. É interessante isso aqui, porque o Senhor coloca a sua imagem e semelhança sobre os homens, para que os homens reflitam na terra a glória do seu Criador, gerindo a criação segundo o mandamento que o Criador deu. Não é segundo as suas preferências ou os seus próprios propósitos, mas é como mordomo. É como mordomo. Foi difícil para nós escolhermos os 5 temas que trataríamos nesse mês, né, da família. E até a gente conversou, né, pastor? Vamos ter que fazer depois a série 2, Família, Projeto de Deus, parte 2. Porque um dos temas que nós gostaríamos de ter colocado é famílias e a mordomia cristã. Como as famílias devem exercer a mordomia, ser servas de Deus no mundo. E esse verso nos aponta muitas lições a respeito disso. É uma pena não podermos falar todas elas. Mas me acompanhe. Verso 29 e 30, eu preciso seguir. Agora, em quarto lugar,
Veja que Deus, Ele é o sustentador da família. Ele é o sustentador da família. Me acompanhe na leitura do verso 29 e 30. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Eu quero que você observe, que está aqui de modo muito claro, no início do verso 29, eis que vos tenho dado. É o Senhor quem concede, é o Senhor quem entrega, é o Senhor quem dá. E as famílias são completamente dependentes daquele que sustenta, daquele que é o provedor, daquele que é o abençoador. E é importante que você perceba aqui nesse verso, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele não simplesmente supre, mas Ele institui o cultivo. Então veja, as famílias se alimentariam daquilo que Deus estava dando, mas o fato de Deus dar não tirava a responsabilidade da família de cultivar. Eu acho isso interessante demais na Escritura Sagrada. Se você puder depois, leia o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Mas enquanto Ele dá, enquanto a gente dorme, ou seja, enquanto Ele nos supre, no momento em que descansamos, Ele não fala para a gente assim: portanto, não acorde mais no outro dia cedo e deixe de trabalhar. Não fala. Ele não fala assim: não precisa edificar, não precisa vigiar. Não. E o verso 27 está falando exatamente disso. Ele é o supridor. Ele é quem alimenta as nossas famílias. Quantas famílias, queridos, ao longo de todo esse período de pandemia, podem estar nesse exato momento, acompanhando a transmissão em casa, não sei, ou aqui mesmo, e falando assim: pastor, é a mais pura verdade. Porque há mais de um ano nós temos nos alimentado por milagre de Deus. Porque Ele é o supridor. O Deus de aliança que supre as famílias nas suas necessidades. Um último aspecto, meus queridos, que eu quero que vocês me acompanhem e vejam comigo. Aliás, antes disso, só uma curiosidade. Nas civilizações antigas, do Antigo Oriente, e Israel sabia disso, quando as divindades, eles falavam que as divindades haviam criado os homens. Eles falavam que as divindades criaram os homens para que os homens trabalhassem a fim de manter as divindades. Então os homens trabalhavam para cultivar a fim de alimentar as divindades, porque as divindades se cansaram. Então eles colocaram os homens como escravos para poder trazer o mantimento para os deuses das civilizações antigas. E Israel estava olhando algo completamente diferente. Deus não se cansou de suprir o seu povo. E as famílias continuavam sendo supridas por Ele. Entretanto, Deus não anulava a responsabilidade do homem de trabalhar. Isso é maravilhoso. Um último ponto que eu quero que vocês vejam comigo agora, no capítulo 2, versos 1 a 3. Então, quando você olha para o final do capítulo 1, verso 31, diz, viu Deus que tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. E encerra dizendo: houve tarde e manhã o sexto dia. E eu quero que você procure agora a tarde e a manhã do sétimo dia. Você não vai achar. Não é mencionado. Veja só agora. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Você encontrou aí a tarde, manhã? Eu não encontrei. Nós não encontramos. Veja. O que é que nós vamos aprender aqui agora a respeito de Deus, aplicado ao contexto da família? É que Deus, Ele é o alvo da família. E está aqui nesses versos, e eu vou provar isso para vocês. De que modo?
Então nós temos a narrativa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, tarde, manhã, tudo era muito bom. Mas para que Deus criou todas estas coisas? Sétimo dia, o Senhor Deus olha para tudo que fez, e Ele se contenta em si mesmo, porque tudo que Ele fez é aprazível ao seu coração. E o dia de descanso é o dia de ser aprazível a Deus em todas as obras que forem executadas, incluindo a família. De modo que a família, ao olhar para tudo que foi criado, e especialmente ao olhar para o Criador, sabendo do sétimo dia, e ele não tem tarde e nem manhã, porque ele é contínuo, ele não fecha o ciclo. O dia de descanso, o dia de aprazimento do coração de Deus nas famílias é permanente. Isso se torna mais claro para nós quando o autor do texto sagrado, depois de considerar a queda lá aos Hebreus, vai dizer que em Cristo nós entramos no repouso de Deus, no descanso de Deus. Ou seja, as famílias que se voltam para Cristo enxergam no sabate, no dia do descanso, o dia do aprazimento, é o dia da adoração, é o dia do encontro com o Criador. É o dia das famílias se reunirem, se prostrarem diante dele e dizer: trabalhamos ao longo dos 6, recebemos o fruto da terra, porque a boa mão do Senhor nos deu. E hoje nós reservamos este dia para dizer que sem o Senhor nós estamos perdidos. Como famílias, precisamos do Senhor. É o dia do aprazimento, de sermos agradáveis ao Senhor. Ah, queridos, hoje nós, Igreja Presbiteriana e muitas outras denominações, reservamos o domingo para tal dia. E sabe o que dói? Dói o fato de, durante a pandemia, dói em mim. Eu vou falar isso para vocês. Dói o fato de eu ter que sair da minha casa pela manhã e deixar os meus pequenos em casa, porque por conta da pandemia eu não posso trazê-los. Me dói. Porque como família eu queria estar aqui com os meus filhos, com a minha esposa, dizendo: Senhor, obrigado, porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o Senhor esteve durante todo o tempo na minha casa, sustentando, livrando, abençoando. E hoje, assim como ao longo da semana, eu e a minha família queremos ser agradáveis diante do Senhor em nosso culto público. Dói também, queridos, quando o domingo, um dia das famílias estarem reunidas diante do Senhor, é trocado por qualquer outro entretenimento. Machuca. Porque Deus deseja esse encontro com as famílias. Tudo apontando para esse dia, o dia do encontro com o Senhor. E nós estamos nesse período, vivendo a semana, aguardando o dia final do descanso eterno, quando adentraremos as portas da eternidade e, como uma família só, a da fé, nos prostraremos diante daquele que nos fez e nos ama. Meu querido irmão, minha querida irmã, a família é um projeto de Deus e ninguém pode negar isso. E ainda que negue com os lábios, jamais poderá arrancar isso da história. Eu sinceramente não acredito que Deus tenha errado ao criar as famílias. Eu não creio nisso. Por isso elas são tão importantes. Por isso Deus se interessa tanto por elas. Por isso você e eu também devemos nos interessar. Seja grato a Deus por sua família. Por mais difícil que esteja sendo o momento na sua casa, creia no poder de Deus revelado em Cristo, que pode visitar a sua família e abençoar.